Bom, eu creio que todo mundo tá me ouvindo, né, nesse momento. O som, a intensidade tá bom, tá legal? Ok. Bom, gente, Deus abençoe a todos, mais uma vez bem-vindos a mais um ano, né, de trabalho no Centro de Estudos Proféticos. Esse ano são 4 temas muito importantes, muito pesados até. O primeiro é esse aqui, que é o paralelo do Evangelho do Reino com o Evangelho da Graça. Depois, em maio, 30 de maio, você já pode marcar na sua agenda Teologia das Ressurreições e Arrebatamento. Aí no mês de agosto, Gog, Magog, a primeira etapa, Armagedon, Gog e Magog, a segunda etapa. Essas 2 primeiras aulas são comigo, em agosto com o pastor Amarildo, e a de novembro com o Luiz Gustavo, que é Milênio. Então são as 4 aulas programadas para esse ano. E a primeira delas é essa que nós vamos iniciar hoje, né? Então, mais uma vez agradeço a presença dos irmãos. O importante é que aquilo que a gente estudar aqui sirva de iniciativa, sirva de base para que você esteja estudando e construindo cada dia mais o seu conhecimento. Isso é muito importante. Você vai ver aqui que detalhes aqui são de extrema importância no entendimento bíblico. Lembrando, né, que o Centro de Estudos Proféticos é sempre bom. Eu vou pedir o Dwight, o Fábio e o Gustavo para ficar de pé. O Centro de Estudos Proféticos hoje ele é dirigido por nós 4, eu e os 3, e as aulas elas são definidas em reuniões, são definidas em análise, e a gente sempre pede a direção de Deus. Os irmãos podem sugerir temas, aí esses temas a gente vai ver se é possível colocar eles como um tema único ou se ele vai estar dentro de algum tema que é previamente programado. Então vocês podem procurar os irmãos com toda a liberdade, a nível de sugestão, a nível de crítica, isso aí é tranquilo, tá? Obrigado, pode sentar. Então vamos começar, sem mais demora. Hoje nós tivemos, né, a coincidência de uma programação, que é um casamento aí na igreja, então aqui até ficou algumas modificações, mas dá perfeitamente para a gente conduzir. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez pela salvação em Cristo Jesus, pelo dia de hoje, pela saúde, pela alegria que o Senhor nos dá. Pedimos agora que o Senhor venha derramando sobre nós espírito de sabedoria, de revelação, discernimento, visão do Senhor. E que o Senhor desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração. O Senhor nos abençoe nesse ano, que a Tua palavra frutifique na nossa mente e no nosso coração. Traga saúde para os nossos ossos e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, textos fundamentais que eu preciso que você sempre tenha ele na sua mente. Textos fundamentais voltados para a questão escatológica. Então a escatologia estuda os tempos finais, as profecias bíblicas relacionadas com os tempos finais. O primeiro texto que eu preciso que nós fixemos bem, Mateus 15, 24. E ele respondendo, no caso aqui é Jesus quem responde, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é muito importante. Jesus é quem está falando isso, tá? Então, esse texto tem que estar na sua mente quando você for discernir se um outro texto é para a igreja, é para Israel, é para as nações, para quem Jesus está falando. Então, Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ponto. Ele não abriu para mais ninguém. É ele quem fala. O segundo foi esse que eu orei, Salmo 119, 18, abre, Senhor, ou abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Gente, isso aqui é um estudo, uma oração diária. Tem que fazer parte do seu devocional. Abre, Senhor, os meus olhos.
Nós não vamos entender a Bíblia pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento científico, por mais inteligente que você possa ser, você precisa do direcionamento de Deus para entender a palavra. E isso é muito importante. Baixar. Alô? Alô? Melhorou? Alô? 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 Família, dá uma olhada aqui, vê se você consegue controlar qual que é. Eu vou falando aqui. O texto está fora de foco. Está fora de foco? Pelo menos para ela que já melhor. Quem puder sentar um pouco mais para frente, que talvez ele não vai conseguir, em virtude aqui do... Pode tentar. Testa lá. Vê se o som agora diminuiu? A intensidade? Fabinho, parece que diminuiu. Pode diminuir um pouquinho. E agora? Melhorou? Então tá bom. E Dwight, deu para ver melhor aí agora? Ficou melhor. Ficou melhor, né? Bom, então vamos lá. Ok. Então, Salmo 119, 18. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Muita gente fala, pergunta, para que vocês ficam estudando escatologia? Isso é importante aceitar Jesus e nós vamos viver com Jesus a eternidade e tal. Mas olha o que a Bíblia fala com Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado. A Bíblia chama de bem-aventurado aquele que lê. Então, não pode se dar crédito a quem fale o contrário disso aqui, porque está falando algo que a própria palavra de Deus não está falando. A Bíblia ainda fala que a palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. Quando você estuda escatologia, você está estudando a Bíblia como um todo. E isso é muito, muito importante. Então, esse texto aqui, muito importante para nós. Outro texto que eu preciso que você tenha ele decorado, se possível, Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos. O que é isso? Que mistério é esse? É o da igreja. Nenhum profeta do Antigo Testamento e nenhum dos discípulos de Jesus enxergou a igreja, tá? Paulo declara que era um mistério, que só foi manifesto na era da graça, que é a era em que a igreja é revelada na terra. Então, cuidado. Se nós falamos que tem igreja no Velho Testamento ou nos Evangelhos, nós estamos declarando que Paulo não está falando a verdade. Então, cuidado com a fala. O mistério foi revelado à igreja somente na era da graça. Então, esse texto é muito importante para você entender e, juntamente com a sequência, a questão escatológica. Nós sabemos que Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Perfeito. Você pode usar de Gênesis a Apocalipse para isso. Mas a questão é, aquela profecia é para aquele grupo ou não? Eu posso usar ela na era da igreja ou não? Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Essa é uma profecia para Israel. Israel é a figueira. Ela floresceu em 1948. Ficou de 70 depois de Cristo até 1948 e ela agora floresce. Ela ficou desaparecida, tá? Vamos dizer assim, e a figueira floresceu.
aqui é que eu posso dizer que nós vivemos os últimos tempos. Guerra e rumor de guerra sempre existiu, fome, pestilência, apostasia sempre existiu. Nós vamos ver aqui nas profecias de Balaão, já havia apostasia antes mesmo da formação, né, vamos dizer assim, do Estado de Israel. Então, agora a figueira não, a figueira floresceu. É o famoso termo lá da música judaica, avotei no shoashim, nossos pais são as raízes, va'anarnu, aprahim, amagnon, ou seja, e nós somos as flores. Então, a figueira voltou a florescer, Israel voltou a existir. Então, isso mostrou para nós que a interpretação correta da questão da figueira é com relação à questão de Israel. Então, isso é muito importante. Apocalipse 12, 17. Então, é um texto muito importante também. E tem relação íntima com Gênesis 3,15. A gente vai bater muito em cima disso aqui hoje. Muito importante essa correspondência, gente. Olha para cá. Apocalipse 12 é aquela mulher que está lá e que muita gente erroneamente acha que é a igreja. Só que a igreja não dá origem ao Messias. A gente vai ver isso aí. Aqui, aí, quem dá origem ao Messias é Israel. E a palavra Iacove tem íntima relação com Gênesis 3,15. Gente, Iacove em hebraico é tornozelo. Ali nós temos uma profecia que fala que Jesus, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça de Satanás e este vai tocar no tornozelo. Ou seja, a palavra Iacove, tornozelo, Israel e o remanescente da semente da mulher, que está lá em Apocalipse 12, não é igreja e sim Israel. Então Israel vai ter um remanescente que vai reconhecer que Cristo é o Messias no final do período tribulacional. Então esse texto aqui é muito importante. Hora e meia a gente vê gente muito boa de serviço pisando feio em cima disso aqui e gerando problema. Olha isso aqui, para você e eu e todos aqueles que são de Jesus. É um puxão de orelha. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção vos ensina todas as coisas. E é verdade, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim deve permanecer nele. Ou seja, todo crente tem condição de saber o que é certo e o que não é, quando ele lê a Bíblia. A não ser que ele não esteja colocando essa unção a serviço desse aprendizado. Então me preocupa muito aquele crente que procura saber o que o outro sabe e não procura construir conhecimento. Isso é perigosíssimo nessa reta final. Perigosíssimo. Porque ele vai ter dificuldade de se suster. Porque ele precisa da unção que vos ensina. É aquilo que Paulo fala, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Você só pode dar se você receber do Senhor. Se você não recebe do Senhor, alguma coisa está errada, e isso nós temos que rever em nós mesmos, não é olhando para o outro, é em nós mesmos. Como eu estou usando essa unção que Deus me deu, através do Espírito Santo, para o aprendizado. Então João deixa claro, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar, foi o pastor que tu me deste, foi o professor de escola dominical que tu me deste, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi minha filha. Não. Apesar da gente ter sido ensinado por Adão a botar a culpa nos outros, né? Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Nós não vamos ter essa desculpa diante de Deus por causa disso aqui. Então, esses textos, nós precisamos ter ele em mente. São textos fundamentais. Para que eu vou estudar profecia? Vamos bater de novo nessa tecla. Tem gente que acha que é bobeira. 590 profecias sobre grandes eventos em toda a Bíblia. 590 no total. 570 já foram o quê? Cumpridas até hoje. Só Jesus, gente, na primeira vinda já cumpriu 300.
que está faltando? 20 dos chamados grandes eventos. O primeiro deles é profecia, é sobre o arrebatamento. Então, é importante estudar, isso aí representa 30% da Bíblia. 30% da Bíblia, ou até mais, é de profecia. Bom, aqui eu estou fazendo só uma rápida, porque não tem como explicar esse quadro. Ele foi tema da primeira aula, né? Mas é só para você ver, isso vai estar na apresentação, que nós estamos focando muito no slide. Aqui nós temos o reino de Deus de eternidade. Olha esse reino aqui, ó, eternidade. Eu vou ler aqui, ó. Aqui temos a Trindade, Lúcifer, que era querubim da guarda e do louvor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado lá na eternidade. Olha a graça, olha a igreja aqui, ó, antes de Israel. Olha a igreja aqui, vida eterna. Então, a igreja é antes da fundação do mundo. Isso é muito importante para você, antes da fundação. Mas ela precisou acontecer aqui, ó. A igreja vai estar aqui, ó, nesse ponto. Então, a eternidade, muita coisa existe lá. Então, aqui é o reino eterno de Deus, de eternidade até eternidade. Só que Deus cria, os 6 dias da criação, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. E nós vamos ver que o final lá, ó, é novo céu e nova terra. A queda de Satanás é que inaugura a iniquidade sobre a terra. Não é o pecado de Adão e Eva, igual muita gente acha, não é. A iniquidade, ela foi instituída com a queda de Lúcifer. Aí a terra teve que ser recriada, Gênesis 1, 2. Era sem forma e vazia. Mas Deus não a fez assim. Então, o que acontece? Aqui a gente compreende o plano de Deus através das eras. Como lá no Jardim do Éden, Deus colocou o homem, deu a ele regras, e no final Deus avalia a postura desse homem. Foi assim em todas as eras. Primeiro a era da inocência, que é essa aqui. Depois a era da consciência, a partir da queda do homem. Depois a era do governo humano, que a consciência vai até o dilúvio. Então, desde a queda do homem até o dilúvio, era da consciência. Mesmo o ser humano sabendo que era certo e errado, ele optava pelo erro. Depois nós vemos o dilúvio. E aí nós temos o governo civil. E esse governo vai até Babel. Depois inicia a era da promessa. Aqui começa a chamada de Abraão. Então as nações da terra, elas têm consciência e governo humano. A partir da promessa, começa a chamada de Abraão para Isaac e depois para Jacó, e Jacó recebe o nome de Israel. Nós temos a lei, a era da lei mosaica. Depois nós temos a vinda do Senhor Jesus, ali naquela cruz. E depois a era da igreja, que é ali, ó, naquela parte número 6 ali. Não sei se os irmãos vão conseguir ver, porque o quadro, para ter a visão do todo, ele ficou pequeno. A era sexta é a era que nós vivemos hoje, que é a sexta era, que é a era da igreja na terra. Lembra que a igreja já está aqui, ó, desde a fundação do mundo, mas a manifestação dela na terra é aqui, ó, número 6, ó. Nós vamos ter o milênio é na terra também, gente. Nós vamos ver que não tem milênio no céu, não, tá? Só que o milênio tem uma especificidade, por isso que nós temos uma aula só do milênio.
Depois é que nós vamos ter a destruição da terra, igual Pedro fala, os elementos ardendo se desfarão. Nós então estamos aqui, na sexta era, que nós vamos ter aqui vários acontecimentos que vão nos reportar para a segunda vinda de Cristo. Cristo veio aqui na primeira vinda e vai vir na segunda vinda. Nós estamos na sexta era. Em todas as eras é assim. Deus determina algo para o ser humano e esse ser humano vai executando e depois Deus chama ele à responsabilidade para poder devolver o que Deus programou para ele. Eu queria que você desse uma olhadinha aqui, nessa estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, pelve de bronze, a perna de barro e de ferro. Babilônia, Pérsia, Grécia. Grécia teve um império só dela, tá? Ela não está dentro do Império Romano, que está aqui. E olha para as duas pernas aqui dessa estátua. Uma das pernas é a igreja ocidental, a outra perna é a igreja oriental, ou ortodoxa. Essa igreja está controlada pela Rússia, gente. Então, enquanto essa perna não estiver liberada, não tem manifestação de anticristo. Enquanto o reino do norte, a Rússia, não for destruído, não tem como anticristo manifestar. Então não cansa a sua cabeça tentando achar coisa de anticristo. Você vê as especulações daí que nós vemos no meio da igreja, é só você analisar aqui, lá em Daniel. Olha as duas pernas, Para dar os 10 dedos tem que ter a presença da igreja oriental também. Só que ela está dominada pelo reino do norte. Enquanto não acontecer a batalha da Aliança do Norte, não tem manifestação de anticristo, é impossível. E olha a pelve aqui, ao Império Grego. O Império Grego não fica dentro da Europa, tá? Enquanto ele estiver dentro da comunidade europeia, não adianta pensar em anticristo, tá? Então isso aqui nos ajuda a entender de forma sistemática as profecias bíblicas, para que você não fique, cada hora um fala uma coisa, cada hora tem uma ideia. Não. E aqui o tema foi do Gustavo, então é a segunda aula. Quem não teve oportunidade de ver, as festas judaicas, antes de serem de Israel, são solenidades do Senhor. Então presta atenção. Jesus caminha pelas festas judaicas. Olha aqui, morreu na Páscoa. Tem Páscoa em dezembro? Não. Tem Páscoa em outubro? Não. Páscoa é quando tem a Páscoa. Jesus morre na Páscoa, sepultado nos pães asmos, ressuscita nas primícias. Envia o Consolador em Pentecostes, estavam todos reunidos no cenáculo de porta fechada, veio um vento impetuoso. Olha o derramamento do Espírito aí, olha a era da igreja sendo manifesta. Pentecoste, gente, termina quando? Para iniciar trombetas. Final de setembro, início de outubro. É ali que é a época do arrebatamento, gente. Mas eu já ouvi falar que ninguém sabe o dia nem a hora. Isso é para a segunda vinda de Cristo. Isso não é para arrebatamento. Quem que está caminhando pelas festas judaicas? Não sou eu, é Jesus. E ele não repete as festas. Morreu na Páscoa, foi sepultado nos pães asmos, ressuscitou nas primícias, enviou o Consolador em Pentecoste, trombetas. Trombetas é final de setembro e início de outubro. Aqui não é à toa que tem as trombetas do Apocalipse lá, não é à toa, tá? Agora, tem gente que afirma que o período de trombetas, para coincidir com a última semana de Daniel, vai durar só 7 anos. Não tem nenhum texto bíblico que me garante afirmar isso. Gente, os discípulos eram homens de Deus e achavam que Jesus ia voltar no primeiro século, e já tem 2000 anos isso. Trombetas pode durar mais do que 7 anos, tá?
A última etapa de trombetas coincide com a última semana de Daniel? Sim, porque o sol da justiça pisa a terra depois, que é Jesus. Mas você não pode afirmar que o arrebatamento que vai encerrar Pentecostes, verdade, e logo depois começa trombetas. Mas nós não sabemos se trombetas vai durar só 7 anos. Trombetas, período tribulacional no final e grande tribulação é a angústia de Jacó. Expiação é o Yom Kippur, o dia do perdão, onde o judeu vai reconhecer que Jesus é o Messias. Você tem, quando Jesus pisar o Monte das Oliveiras, você tem 75 dias entre Armagedon e o milênio. Para quê? 30 dias para a purificação do templo e 45 para o julgamento das nações. É aqui, gente, no Yom Kippur, que tem a parábola das 10 virgens ou das 10 companheiras. Aquilo ali não tem nada a ver com arrebatamento, tá? Nada. Primeiro, todas vão escutar o grito, eis o noivo. No arrebatamento, só as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo, mandaram elas comprar o azeite, a unção. A igreja, ela é toda abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver essa diferença. Aqui, no julgamento das nações é que se aplica a parábola das 10 virgens, aquela parábola dos talentos, aquela questão do tive fome, me desses de comer. Paulo deixa muito claro que a igreja não é por obras, tá? Então não tem nada de cobrar indulgência aí. Jesus julga, uma parte vai entrar no milênio das nações, a outra não. Então as festas judaicas, Jesus está caminhando por elas. E isso é muito importante para você entender escatologia. Eu costumo afirmar que sem o entendimento das festas judaicas é muito difícil a pessoa entender escatologia. Porque você tem que usar o crivo que Jesus está determinando. É Ele que caminha, não somos nós. E as festas judaicas, elas são para Israel. Nós vamos ver essa diferença aqui. Aqui, gente, é só para mostrar a vocês o tal do genoma. Isso aqui é o Yud Re Vav Re, que são os números que compõem a palavra Deus, que é um nome impronunciável. Só no Yom Kippur é que fala, é traduzido como Yahvé, Adonai, Hashem, como você quiser. A cada sequência de DNA, você vai encontrar esse número de acordo com as bases nitrogenadas que compõem o DNA humano. Em toda espécie criada por Deus, está ele lá. Então, se você coloca isso no crivo, você vai ver. Se uma espécie não tiver o Yud Re Vav Re, obrigado, você pode afirmar que ela não foi feita por Deus. Se ela não foi feita por Deus, ela não foi criada. Isso aí só serve para a gente ilustrar. Nosso tema é esse aqui. Evangelho do Rei, Evangelho da Graça. A partir de agora você vai anotando aí, tá? O autor aqui citou algumas coisas, eu já pedi pessoas para criticar o autor disso aí. Esse autor nada mais é do que eu, fui eu que escrevi isso. E aí eu coloquei isso para o pessoal criticar, e eu fui assim bem criticado, até mudei algumas coisas aqui, mas esse conceito aí fui eu que coloquei, tá, gente? E nós vamos ver e depois entender o porquê. Porque eu quero que você faça isso também, que você vá formando o seu conceito. Então eu tinha que dar o exemplo. Como é que eu vou citar o que fulano falou se eu estou pedindo para os irmãos formarem o conhecimento? Eu tenho que colocar o meu conhecimento e colocar ele para ser criticado. Lembra disso, gente. Criticar não é desgostar. Não é. Criticar é entender, analisar. Eu quero saber. Isso que é muito importante. Então, isso é verdadeiro ou isso é falso? Nós vamos ver. Conselho de Evangelho: informar da ciência, notificar indivíduo ou comunidade sobre a vontade de Deus para salvação, santificação e serviço. É o famoso 3S.
Qual que é o objetivo? Produzir mudança, adequar a conduta do indivíduo e da comunidade para ter uma vida dirigida pela vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, esse é o objetivo do Evangelho, que as pessoas tenham essa conduta individualmente na sua comunidade. Agora, tem consequência, trazer juízo de Deus sobre a ação daqueles que receberam a notificação ou comunicado. De acordo com a postura, se foi favorável, gera bênção, se foi desfavorável, gera maldição. Então, gente, Evangelho, ele é bênção para quem aceita e é maldição para quem rejeita. Nós temos dois evangelhos praticamente, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Bom, segundo alguns teólogos, você também pode dividir em 5, mas na verdade praticamente são 2. É o evangelho do reino, o evangelho da graça, sendo que o evangelho do reino, quem gosta muito de dividir, ele é o Roger Lipp. Ele divide em 4 livros, são os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Evangelho da Graça dado por Paulo. Evangelho do Reino, pregação para a entrada no milênio. Opa, olha aqui, ó, já começou a ter diferença. Mas ainda com esse corpo de carbono aqui, gente, ó, é esse corpo que vai entrar no milênio. A promessa, a proposta do milênio é aqui na Terra, tá? Ele não é celestial, não. Ele vai ter ação celestial, Cristo vai estar reinando, a igreja está reinando com ele, só que a proposta do milênio é para o pessoal entrar com corpo de carbono, tá? Diferente do Evangelho da Graça. A pregação é para quê? Para fazer parte do corpo corporativo de Cristo, que é a igreja. Ambos os evangelhos, tanto do reino quanto da graça, estão baseados na instrução da Torá, Pentateuco. Tem um pastor lá de Israel que escreveu um livro muito legal, Lendo Moisés, Vendo Jesus. O que ele disse? Se você lê o Pentateuco, você vai ver Jesus ali. Então, a base, a Torá, os profetas, a doutrina de Cristo. Ô, gente, como que Cristo dificultou a situação aqui? Nós vamos ver ali, Jesus exigiu muito mais do que a lei mosaica, viu? Não foi pouco que Jesus aumentou, não. Porém, os dois evangelhos possuem finalidades diferentes. Então, ó, muito cuidado. Ó, pregação para a entrada no milênio. Pregação para fazer parte do corpo de Cristo. Nós vamos ver o privilégio da igreja, gente. A igreja tem que agradecer tanto a Deus, porque a gente tem benefício demais. Evangelho do Rei. Olha lá, foco no futuro estabelecimento do governo de Cristo na terra. É Jesus reinando de Jerusalém com vara de ferro. Concordou, permanece. Tem rebeldia, morte instantânea. Ninguém vai resistir ao juízo de Deus no milênio. Já começa com a turma que chega ali no final do período tribulacional e vai encontrar com Jesus para poder avaliar, né? Então, o foco do Evangelho do Reino, gente, é Cristo na terra. Todo rei tem uma área que ele governa, tá? Então, Cristo vai governar. O que isso gera? Promove bênçãos condicionadas ao esforço, trabalho, perseverança, mesmo diante de tribulações. Então, ou seja, quem vivencia o Evangelho do Reino não é a igreja. Porque Paulo fala que não tem obra para justificar o indivíduo. Então, o Evangelho do Reino é esforço. Qual que é o prêmio? Milênio, pessoas com esse corpo de carbono na terra, mas submetidas ao controle de Cristo. Jesus reinando com vara de ferro. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e olha aqui, ó, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso é futuro, gente. Jesus está lá no trono de Deus? Está. À destra de Deus Pai. Perfeito. Mas na terra, Jesus não está
com um trono fixo. Esse trono é em Jerusalém. É em Jerusalém. A mensagem, quais são os pontos essenciais do Evangelho do Reino? Mensagem centrada nas boas novas sobre o reino dos céus e seu rei, Cristo, o Messias, que será estabelecido na terra. Aponta para a aliança davídica, que é incondicional. Não depende da fidelidade humana, mas da promessa de Deus. Então, toda aliança que é incondicional, e a aliança davídica é uma delas, Deus prometeu: do trono de Davi sairá um rebento e o seu reinado não terá fim. Então Cristo, ele reina, ele é o descendente de Davi e ele vai reinar fisicamente em Jerusalém. Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi o primeiro comissionado a pregar sobre o evangelho do reino. Foi João. E falou em Mateus 3,11: eu vos batizo com água. Ele, aquele que vem depois dele, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista começa a pregar sobre o evangelho do reino. E aí quem vem? Mateus 4:16 e 17. É um dos textos mais impressionantes esse aí. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista, depois Jesus é que prega o evangelho do reino. Jesus vem para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto final. Não acrescenta o que Jesus não falou, não. Porque foi ele quem disse isso. Nós vimos ali no início: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E olha o que Jesus pregava. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 10, 5, 6 e 7, os versículos. Jesus enviou 12 discípulos e lhes ordenou. Olha o que Jesus falou com ele: não ireis pelos caminhos dos gentios. Jesus mandou eles irem para o caminho dos gentios? Não. Nem nas cidades dos samaritanos, que se diziam judeus. Não. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Gentios está fora aqui, gente. O reino não, do evangelho do reino, não é pregado ao gentio, tá? Jesus excluiu ele aqui. É Jesus quem está falando aqui. Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso vale para a igreja? Vale não. Evangelho do reino. Evangelho do reino. É esse que é o ponto. Perseverar até o fim é evangelho do reino. Nós vamos ver por quê. O foco do evangelho do reino: restauração de Israel e das nações sob o governo de Cristo, vara de ferro. Olha aqui, 2 Samuel 7,13. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Daniel 7,14. E o seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Todos esses textos não têm relação com a igreja. Paulo falou que a igreja, ninguém viu ela no Velho Testamento. Ninguém. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Era um mistério, ninguém sabia, nem os discípulos, tá? Eles só ficaram sabendo depois. E nós vamos ver por quê. Então vocês estão vendo aí o evangelho do reino. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Promessa para o milênio. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. É o evangelho da graça? O evangelho do reino. Vou te dar uma pista. Evangelho de Mateus 24, versículo 8. É até ali que a igreja vai. No versículo 9 de Mateus 24, o arrebatamento já ocorreu. Mateus 24, evangelho do reino, que vai ser pregado a todo mundo. Aqui teve um viés muito grande, o pessoal usava isso para pedir dinheiro, para poder evangelizar o mundo todo, senão Jesus não voltava. Isso aconteceu muito. Teve até aquele movimento AD 2000, né? Isso é antigo, mas depois eles viram que a coisa não era bem assim. Mateus 12, uma geração má e adúltera pede um sinal, que era o pessoal lá dos judeus que rejeitavam Jesus. O sinal de Jonas vai ser dado, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é o sinal. Evangelho do reino é sinal, evangelho da graça é fé. É diferente. Por isso que Tomé chegou e falou, eu só acredito vendo. E aí naquele momento Jesus virou e falou o seguinte, eu não quero que você só crê vendo, eu preciso que você creia, porque Jesus já estava preparando ele para a questão da igreja, que é fé. Então, esse é um dado muito importante. Por que o evangelho do reino é que vai até o período tribulacional? Porque o evangelho da graça, gente, ele encerra com o arrebatamento da igreja. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá quase. Eu vou ter que terminar aqui. 3 dias. O evangelho do reino, olha aqui, ó. Qual que é a promessa? Entrada no reino milenário e suas bênçãos terrenas para os que creem e perseverarem. Olha esse salmo aqui, ó, Salmo 2, 6 a 9. Muita gente cita isso como questão de igreja, mas ele é todo messiânico. Rei sobre o monte de Sião, Deus falando, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei os gentios por herança, vara de ferro para reger as nações. Outro detalhe, Marcos 10, 17 a 25, aqui é importante, tá? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem, toma a tua cruz e siga-me. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não é agulha de costura, nem de tricô, é uma porta, semelhante àquela ali, ó. Aquele buraco ali, aquilo é uma agulha. É mais fácil passar um camelo ali do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus chamou atenção aqui? Porque ele sabia do que vai acontecer no período tribulacional. Apocalipse 13, 16 a 17. E faz a que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número. Jesus sabia que isso ia acontecer, então isso aqui ele já preveu. Falou, ó, se você ficar apegado ao que você tem, você vai ter que ter, para comercializar, você vai ter que ter a marca, e aí você está complicado eternamente. Então, o evangelho do reino, ele tem uma cronologia. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em glória, se assentará no trono e todas as nações serão reunidas diante dele, e como o pastor aparta as ovelhas do bode. Jesus nunca vai fazer isso com a igreja, tá? Ele já pagou o preço. A igreja não é formada de bode e de ovelha, não, gente. Só de servos do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso é para as nações. Mateus 25, 34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo.
que nós vimos lá no início? Que a igreja é antes da fundação do mundo. Quem é na fundação do mundo é Israel. Então esse é o evangelho do reino. Mateus 25, 35 a 46. Julgamento das nações conforme a postura com os meus pequeninos. Hora e meia o pessoal acha que isso aí é igreja. Não é, gente. É vermezinho de Jacó. São judeus no período tribulacional, novamente apontando para Apocalipse 12, 17. João 6, 39 a 40. Eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. A igreja não tem promessa de ser ressuscitada no último dia. A igreja vai ser ressuscitada no arrebatamento. Quem morreu na era da igreja, ressuscitado, e os que tiverem vivos serão o quê? Transformados. Em nenhum lugar Paulo fala que a igreja vai ser arrebatada ou vai ser ressuscitada no último dia. Quem são os pregadores? Já estou terminando para a gente fazer um lanchinho. Hoje teve que mudar um pouco. Vai ter. Os pregadores do Evangelho do Rei. Cuidado aqui, tá, gente? A igreja não foi dada a ela autoridade para pregar o Evangelho do Rei. É só essa turma aqui, ó. João Batista, Jesus, os discípulos de Cristo, os 144 mil, 12 mil de cada tribo, aqueles judeus que são nazireus, que a testemunha de Jeová às vezes pega para ele, mas não é judeu. As duas testemunhas do período tribulacional, Moisés e Elias, e outra, o anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. O anjo vai voar no céu, gente, e vai dizer: temei a Deus e dai-lhe glória. Durante o período tribulacional, ninguém vai deixar de ouvir o evangelho, gente. Ninguém. Deus, ele é justo. Todo mundo que estiver lá vai ouvir, querendo ou não. E aí vai tomar a decisão. Ou aceita ou rejeita. Rejeitou, vai para o inferno. Tá? Então, olha o evangelho do reino é temporal. O que é isso? Tem cronologia, tem relógio de Deus. Quem é o famoso relógio de Deus? É Israel. Daniel 9, 25 a 27. A última semana de Daniel, que é o final da pregação do Evangelho do Rei. 7 semanas para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Já ocorreu? Ok. 62 semanas até a chegada do Messias, dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, onde Jesus, naquele famoso domingo de Ramos, é aclamado rei. Então a contagem parou aí. Aí nós temos ainda faltando uma semana de 7 anos, 3 anos e meio numa falsa paz, e depois a angústia de Jacó. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 42 meses, se quiser, que é o período de parto gestacional humano. Então, esse evangelho do reino, ele é bem diferente do evangelho da graça que nós estamos comissionados a pregar. Olha para cá. O evangelho do reino, ele foi paralisado. Por que e aonde ele foi paralisado? Isso é muito importante. Ele é cronológico. Ele foi paralisado. Para quê, gente? Para Deus introduzir a era da igreja. Para que a misericórdia de Deus fosse chegar até o gentio. Por isso é que vivemos esse momento. Só que nós, da igreja, a gente acha que tudo é nosso. Então a gente pega isso tudo como se fosse para nós, mas Deus não olha assim. A igreja está, Atos 2 a Apocalipse 3, 22. O restante do assunto na terra é todo judaico, todo, sem exceção. Eu te pergunto, você quer ser ressuscitado no último dia ou você quer ser chamado no arrebatamento?
Se tiver morto, revive. Se tiver vivo, é transformado. É muito mais negócio. Então, o evangelho do reino, ele é uma preparação que Deus fez para que isso ocorra. Nós vamos lanchar agora. Aí eu vou mostrar para você a fundamentação disso aqui. E aí você vai ficar impressionado com quem inclusive nem judeu era e como ele enxergou isso aqui. Vamos dar uma pausa, né? E vamos lanchar um pouquinho.